Preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois Ele o meu abrigo quando o tentador chegar, quando o tentador chegar. Ao sentir-me rodeado de cuidados terreais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus. Provareis na vossa vida o poder que vem da cruz, o poder que vem da cruz. Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus para todos. Vamos iniciar o culto desta noite, vamos ter uma palavra de oração. Peço para a irmã Alana fazer a oração inicial nessa noite. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te somos agradecidos, Senhor, nesta noite, onde nós temos a oportunidade de aprendermos mais da Tua palavra, Pai. Abençoa, Senhor, o pastor Evanilson, que vai estar trazendo essa palavra nesta noite. Abençoa todos que estão presentes. Em nome do Senhor Jesus, restaura e restabelece a saúde do nosso pastor Saul. É isso que nós te oramos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém.
Amém. Obrigado, Ana. Vamos ter mais uma palavra de oração, né? Vamos interceder pelo culto desta noite, pelo estudo que vai ser ministrado, pelo pastor que vai trazer o estudo. Também vamos continuar orando pela recuperação do pastor Saul, como a Alana já fez, né? Vamos pedir a Deus que ele possa estar fortalecendo todos os nossos líderes, né? Os pastores, os presbíteros. Deus possa estar abençoando cada um deles para que eles possam a cada dia ter mais força, mais ânimo para conduzir o povo no caminho que deve andar, né? Vou pedir para o professor Alexandre fazer essa oração, por gentileza. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor. Está ouvindo direitinho, Lindeberg? Estou sim, Alexandre, está bem audível. Ok, né? Ok, então oremos. Bondoso Deus, no nome de Jesus Cristo, nós elevamos nossos pensamentos diante de Ti, crendo que o Senhor é poderoso e supremo sobre todas as coisas. A Ti, Senhor, nós nos debruçamos neste momento. Ao abrir Tua palavra, que o Senhor possa usar o Teu servo, o qual o Senhor escolheu para este fim desta noite. Há tempo que também abra os nossos corações para guardar todos os dias, até a Tua volta gloriosa. Em segundo lugar, nós queremos aqui ser grato a Ti, por cada irmão e irmã, bem como também por aqueles que não podem estar aqui, Senhor, por um motivo ou outro, que o Senhor possa inquietá-los através do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmão. Vamos. Vamos continuar. Eu estou aqui no celular, não estou conseguindo ver. O pastor Evanilson já está na sala? Já estou. Amém. Consegui abrir agora. Agora eu estou vendo todos os irmãos que estão lá, né? Temos aí muitos irmãos já estão na sala, né? O Alana, o Alexandre, a Aline, a Amanda, o pastor Evanilson, a família Araújo aí na pessoa de Geralda, Mateus, nosso pastor Saul, que Deus continue abençoando, estabelecendo sua saúde. Nesse momento nós vamos passar a palavra ao pastor Evanilson, que vai trazer o estudo desta noite. Pastor Evanilson, fica à vontade. Amém, irmãos. Boa noite a todos, graça e paz. Deus possa ficar abençoando os irmãos. Motivo de alegria novamente poder estarmos estudando a sua palavra. E nós vamos dar continuidade àquela série de estudos sobre os últimos dias, ou sobre o retorno de Cristo, que nós havíamos iniciado. Hoje nós vamos estudar um texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 25, do versículo 1 até o versículo de número 13. Nós vamos estar estudando uma das parábolas que Cristo orientou seus apóstolos, que Cristo exortou os apóstolos e os discípulos, que é a parábola conhecida como a parábola das 10 virgens. Sobre essa parábola que nós vamos estar estudando nessa noite, seguindo a sequência. Obviamente não é uma sequência lógica, né? Uma sequência cronológica, porque nós estamos aí na expectativa e ao mesmo tempo na oração que Deus possa restaurar plenamente a saúde do reverendo Saul, e assim que ele estiver plenamente restaurado, aí nós vamos parar a sequência de estudos e o pastor Saul vai continuar
a sequência de estudos no breve catecismo. Acredito que é o catecismo. Mateus capítulo 25, versículo 1 até o versículo de número 13. A palavra do Senhor nos diz: então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram consigo azeite. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas suas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo! Saíram ao seu encontro. Então, versículo 7, se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e eis que estavam apercebidas. Aquelas que estavam apercebidas com ele entraram para as bodas, e fechou-se a porta. Versículo 11, mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Que Deus possa aplicar a sua santa palavra aos nossos corações nessa noite. Meus amados irmãos, nós vimos nos estudos anteriores, a ação de Cristo, sobre a sua segunda vinda. Cristo falou sobre os acontecimentos que precederiam o seu retorno. Ele contextualizou a mensagem aos apóstolos, trazendo as parábolas, ou a parábola da figueira, trazendo a figura dos dias de Noé e falando sobre a sua vinda repentina, como o dia de um ladrão, ou no dia como ladrão. No último estudo, na semana passada, sobre como nós devemos portar diante dos falsos profetas, uma vez que o próprio Senhor Jesus Cristo, no capítulo de número 24 do Evangelho de Mateus, vai exortar que nos últimos dias haveria um aumento na quantidade de falsos profetas e haveria também aparecimento de falsos cristos. E nós vimos no estudo anterior como nós podemos detectar os falsos profetas mais precisamente dos nossos dias. Na epístola em que João escreveu, na sua primeira carta, no capítulo 4, no versículo 1 em diante, que foi o tema, os versículos que nós vimos anteriormente, João vai dizer que nós devemos examinar os espíritos. Nós devemos pautar todo ensinamento, todo profeta ou todo mestre, segundo a palavra de Deus. Jesus Cristo advertiu no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 44, as seguintes palavras: por isso, ficai também vós apercebidos, porque o dia e a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Amados irmãos, nós temos visto nos nossos dias um crescimento alarmante do número de falsos profetas, no número de denominações que têm se levantado e têm falado teoricamente em nome de Deus, e nós precisamos estar alerta, nós precisamos estar atentos, porque Cristo Jesus está às portas. Muitas pessoas temem a volta de Cristo por conta de ouvir falar de guerras, de rumores de guerras. Muitas pessoas têm ouvido falar, inclusive vivenciado ainda nos nossos dias, a questão da pandemia, mas nós não podemos estar enganados. O próprio Jesus advertiu que isso que nós temos visto nos nossos dias é apenas o princípio das dores. E um desses princípios das dores é o aparecimento dos falsos profetas.
nós vimos também a ênfase, irmãos, de que a igreja precisa não somente estar alerta, não somente estar atento a esses fatos, a esses sinais, a esses avisos de Deus para o retorno de Cristo, avisos esses dados à igreja, mas vimos também que a igreja precisa estar a par. A igreja precisa ter um conhecimento bíblico da pessoa de Cristo, da pessoa de Deus. Uma pessoa que não conhece quem Deus é uma pessoa facilmente enredada, enganada pelos falsos profetas. Aquilo que Paulo outrora disse, escrevendo a carta a Timóteo, afirmando que nos últimos dias haveria um acréscimo, um aumento nos falsos mestres e as pessoas seriam levadas por todo o vento de doutrina. Essas mesmas pessoas iriam negligenciar a sã doutrina e não iriam se rodear de falsos mestres que falassem aquilo que eles queriam ouvir. E é o que nós temos nos nossos dias. Nós temos diante de nós, irmãos, princípios. Nós temos diante de nós avisos, não somente em relação à guerra ou à pandemia, mas em muitas igrejas ditas evangélicas, o aviso que Cristo está às portas. Por isso, nós precisamos estar preparados para encontrarmos com Ele. O texto que nós lemos, parábola das 10 virgens, Mateus capítulo 25, do versículo 1 até o versículo de número 13, ele pode ser dividido em pelo menos 3 partes para a nossa melhor compreensão. A primeira parte do nosso estudo, nós temos a descrição da parábola. Vai do versículo 1 até o versículo de número 2. A segunda divisão do nosso estudo, Jesus vai introduzir alguns personagens a essa parábola e algumas diferentes atitudes que esses personagens tiveram. Vai do versículo 3 até o versículo de número 10. E por fim, a última parte do nosso estudo, nós temos a exortação de Cristo quanto à igreja. O que nós podemos ver aqui, irmãos, é aquilo que em teologia nós chamamos de pregação expositiva. Cristo mostra o texto, Cristo mostra a descrição da parábola, nos 2 primeiros versículos, ele apresenta os personagens dessa parábola e as suas diferentes atitudes, do versículo 3 até o versículo 10, e por fim, ele aplica essa pregação, ele aplica essa parábola àqueles ouvintes, e também a igreja contemporânea. Nós temos a descrição dessa parábola, que é a primeira divisão do nosso texto, do nosso estudo, que vai do versículo 1 até o versículo de número 2, onde Cristo diz, então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Nós temos aqui, de cara, a descrição da parábola, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 eram nécias e 5 eram prudentes. Cristo traz, irmãos, essa descrição. Jesus traz uma comparação entre a pureza de uma virgem. Ele utilizou a descrição de um tipo de casamento da época judaico para que aqueles ouvintes pudessem compreender. Mas para que nós pudéssemos, nessa noite, entender a descrição da parábola, nós precisamos entender como eram as celebrações do casamento judeu. Diferente dos casamentos dos nossos dias, o casamento judaico, nesse contexto aqui, ele era algo essencialmente um aquisitivo. O noivo adquiria a noiva, o noivo comprava a noiva, o noivo pagava um dote ao pai da noiva, em uma transação que era selada por meio de um pagamento, de uma moeda de ouro ou de prata. A maioria das vezes, irmãos, o casamento nesse contexto aqui era um casamento forjado, um casamento arranjado pelos pais do casal, transformando-se assim em uma união forçada, prevalecendo dessa maneira a dominação do homem sobre a mulher. Na parábola das 10 virgens, nós temos a identificação no versículo 2 de que 5 dessas virgens elas eram nécias e 5 eram prudentes. 5 estavam preparadas e 5 dessas noivas não estavam preparadas, dessas virgens. Se sabe, irmãos, da chegada do noivo,
a casa da noiva, para preparar todo o ambiente para o casamento. É esse o contexto dessa parábola, desses 2 primeiros versículos. A noiva ficava esperando por 1 ano até que o casamento acontecesse. A noiva ficava em sua residência, esperando, juntamente com as suas damas de honra, que aqui o texto nos diz que eram as 10 virgens, enquanto que aguardavam o aviso inesperado da aproximação do noivo. Essas virgens deveriam sair com as suas lâmpadas acesas, iluminando o caminho do noivo até a casa da noiva, onde haveria de celebrar as núpcias. O noivo chegando à casa da noiva, chegava em um cortejo trazido por essas virgens, com os amigos, que agora, dentro da casa da noiva, eles participavam ali do casamento. Entravam os dois, o casal, o homem e a mulher, agora não mais noivos, mas casados, adentravam os seus quartos ou o seu quarto nupcial para consumar o casamento. Enquanto isso, os convidados esperavam dançando e cantando do lado de fora do quarto, mais precisamente na sala. Depois que o noivo anunciava a consumação do casamento, se iniciava uma festa que durava no mínimo 7 dias. A parábola inicial que Jesus nos traz nesses 2 versículos é bem claro para o entendimento daquele ouvinte, naquele estado ou naquela época. Diferente dos nossos dias. Jesus deixa claro, irmãos, que a pregação de Cristo era algo contextualizado aos dias dos ouvintes. O que Jesus fala aqui é algo que já era praticado no meio judaico, por isso eles entenderam a parábola das 10 virgens. Nós temos a segunda parte do nosso estudo, onde Jesus não somente vai trazer a parábola em si, a descrição da parábola, mas Jesus vai trazer os personagens e as atitudes diferentes desses personagens. Do versículo 3 até o versículo de número 10, nós temos alguns pontos importantes. Olhe comigo o texto. As nécias, primeiro personagem que Jesus inclui nessa parábola, primeiro personagem que nós vemos nesse estudo, versículo 3, as nécias ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram consigo azeite. Então nós temos aqui, irmãos, em primeiro lugar, as nécias. Primeiro personagem. E nós temos aqui uma primeira atitude. A atitude daquelas que não estavam preparadas, que não se prepararam. Mas nós temos aqui uma segunda personagem, no versículo 4. No entanto, as prudentes, as sábias, além das lâmpadas, levaram azeite nas suas vasilhas. O versículo 5 diz, e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Nós temos um primeiro ponto aqui importante, irmãos. As 10 virgens, todas elas, na parábola contada por Cristo, tanto as prudentes quanto as loucas, as nécias, elas eram virgens. Isso não significa, entretanto, nos nossos dias, que ainda que nós possamos dizer e afirmar que nós somos crentes, não significa, irmãos, que nós não estamos situados no mundo. As 10 virgens estavam no mesmo lugar. As 10 virgens estavam esperando a mesma notícia. Ouvir do noivo, da chegada do noivo. A primeira informação importante, o primeiro ponto importante que nós temos aqui é de que existem pessoas que se encontram no mesmo lugar, ouvem a mesma mensagem, mas ainda assim continuam insensatos. Continuam não prudentes. Muitas pessoas ouvem as exortações de que Cristo está às portas, mas mesmo assim não se preparam para encontrar com o noivo. Nós temos 10 virgens. As 10 não se contaminaram, ou seja, elas não se tornaram impuras.
elas continuavam sendo virgens. Entretanto, somente 5 eram prudentes, somente 5 eram cautelosas, somente 5 eram fiéis à voz de Cristo Jesus. Enquanto que outras 5 poderiam ser até religiosas, talvez as 5 nécias estivessem ali somente cumprindo um ritual, ou um papel ritual. Talvez 5 estavam ali somente por ir, mas haviam 5 dessas virgens que estavam ali na expectativa de encontrar com o noivo. Quantas pessoas, irmãos, nos nossos dias, irmãos e irmãs, não são assim? Quantas pessoas que não são nécias, que estão na igreja, que fazem parte, muitas das vezes, do rol de membro da igreja, mas que estão cumprindo somente rituais. O culto já não é mais prazeroso, os estudos bíblicos são enfadonhos, já não há mais prazer em estudar a Bíblia de maneira sistemática. Para tudo se encontra tempo, menos para estudar a palavra de Deus, e é dado desculpas de todos os motivos para não estudar a palavra do Senhor. São as nécias, são as tolas, que estão no mesmo lugar, ouvem a mesma exortação, mas como nós dizemos, entra por um ouvido e sai pelo outro. Dia após dia nós temos afirmado que Cristo está às portas, mas nem todos aqueles que ouvem essa afirmação, nem todos aqueles que ouvem esse clamor, verdadeiro clamor, se preparam. Muitos têm ido aos cultos no domingo, muitos têm frequentado a igreja na terça, muitos têm participado dos estudos bíblicos na quinta-feira, mas não têm dado ouvido à voz de Deus. A palavra do Senhor nos orienta, irmãos, em Apocalipse: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Há muitos nécios junto das prudentes. Estavam no mesmo, irmãos. Aguardavam a mesma pessoa. Mas 5 eram nécias e 5 eram prudentes. A imagem que nós temos aqui, ou a ideia que nós temos aqui, irmão, é que no dia em que Cristo vier buscar a sua igreja, no dia do julgamento, do juízo final, o próprio Cristo vai separar os bodes das ovelhas, os prudentes dos nécios, os sábios dos loucos. Haverá uma grande divisão, irmãos. E neste grande dia, nós teremos muitas surpresas. Precisamos entender, irmãos, que nesse momento em que nós temos as 10 virgens, talvez, humanamente falando, seria praticamente impossível separá-las. Por quê? Porque elas estavam no mesmo lugar. Enquanto elas estavam com as suas candeias acesas, com as suas lâmpadas acesas, eram todas iguais. Impossível humanamente separá-las. Aparentemente, elas eram idênticas. Realmente, irmãos, nos nossos dias, é muito difícil conseguir separar alguns crentes nominais dos crentes verdadeiros. Por quê? Porque eles frequentam as mesmas igrejas. Os salvos e os perdidos. Os nécios e os sábios, os prudentes, estão na mesma igreja. Ouvem os mesmos sermões. Cantam os mesmos louvores. Tanto os prudentes como os nécios fervorosamente. Pregam eloquentemente, curam doentes, expulsam demônios e dizem levar o nome de Cristo. Mas quando, irmãos, nós estivermos diante de Deus, o próprio Senhor vai separar suas ovelhas dos bodes, os falsos crentes dos verdadeiros, aqueles que conheciam quem Deus é e o que Deus fez por meio de Cristo, e aqueles que estavam na igreja somente para cumprir um ritual. Esse tipo de crente pode enganar a homens, mas não enganam a Deus.
não enganam a Deus. Certo comentarista disse que o cristão nominal, com a sua fé histórica, não conseguirá manter a sua lâmpada acesa no momento que o noivo vier. Porque a sua hipocrisia, a sua religiosidade e a sua aparência pode iluminar o caminho da sua vida por um breve tempo, de maneira tal que há pessoas que podem até segui-lo. Quando olhamos para a lua, por exemplo, durante a noite, nós ficamos admirados com a sua luz. Mas logo que vem amanhã, a verdade de que a luz, ou de que a lua não possui luz alguma, vem à tona. A lua reflete uma luz que não é dela. Da mesma maneira, um crente nominal, um crente nécio, brilha por um tempo, mas nunca há um brilho definitivo da fé salvadora em Cristo Jesus. Quando essas nécias e as prudentes perceberam, versículo de número 10, e saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas, as prudentes, aquele crente que ouve o clamor dos púlpitos verdadeiramente de igrejas genuinamente evangélicas, o prudente que ouve o clamor de pastores que estão mais preocupados com a sua alma do que com o seu bolso. Quando esses prudentes ouvem esse clamor, quando os prudentes veem os sinais, guerras, rumores de guerras, o aumento do pecado e o esfriamento do amor, o acréscimo e aumento de falsas igrejas, de falsos profetas, quando os prudentes percebem isso, se cumpre o versículo 10, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se as portas. A ideia que nós temos aqui, irmãos, é de que os prudentes ouvem, dão crédito ao aviso da chegada do noivo. Os prudentes ou as prudentes estavam apercebidas, que é justamente o oposto das nécias. Paulo escreve na primeira carta à igreja de Corinto, no capítulo de número 15, versículo 53, Paulo vai dizer as seguintes palavras: no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados no abrir e fechar de olhos. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, se prepare para encontro com Cristo. Mateus capítulo 24, versículo 33, Jesus diz, igualmente, ou da mesma maneira, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está às portas, ou que está próximo às portas. Nós precisamos, irmãos, estar atentos. Nós não podemos dormir como as nécias a tal ponto de que elas não se prepararam para encontro com o noivo. Mas as prudentes, ainda que dormiram, elas foram preparadas. Elas tinham não somente a lâmpada acesa, mas também tinham a combustível para essas lâmpadas. Elas estavam preparadas. Mesmo que o noivo demorasse, o tempo que demorasse, elas haviam levado consigo azeite. Será que nós estamos, irmãos, preparados? Será que nosso coração está preparado para esse grande dia? Como eu falei domingo anterior, em Lagoa Seca, será que nós estamos prontos, quer seja para encontrar a Cristo na morte, quer seja para encontrar a Cristo em sua segunda vinda? Será que nós estamos preparados? Será que não há nada, irmãos, para nós realizarmos mais? Será que o nosso coração já está pronto? Nós temos a exortação de Cristo. As 10 estavam no mesmo lugar. Apesar de estarem no mesmo lugar, isso não significa que as 10 estavam preparadas. Isso significa que ouviram o mesmo sermão, que estavam aguardando
o mesmo noivo, mas que não estavam preparados. E no versículo 10 que nós vimos, apenas 5 entraram com o noivo, e a Bíblia diz que depois que entraram, fechou-se as portas. Nós temos a verdade bíblica aqui, um pilar da fé reformada. Ele que uma vez salvo, salvo para sempre. E nós podemos contemplar isso nesse texto bíblico. As 5 que estavam prudentes, elas entraram todas. Não foi 4, não foram 6, as 5. As 5. Cristo Jesus advertiu que nenhuma ovelha que o Pai havia lhe dado, nenhum se perdeu. Ninguém pode nos arrebatar a mão de Cristo. É o próprio Espírito Santo quem nos prepara esse dia. Mas como nós somos preparados? Com a meditação da palavra de Deus, em uma vida de oração, em uma vida de intimidade, em uma vida de entrega, em uma vida de busca, priorizando o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos seriam acrescentadas. Há muitos cristãos que estão invertendo as prioridades, estão buscando, em primeiro lugar, as demais coisas. E quando dá tempo, e quando sobra, vão buscar o reino de Deus e a sua justiça. Isso é a identidade de um crente nécio, de um crente que não está pronto, de um crente que não é prudente. Por quê? Porque o crente prudente tem maturidade, porque um crente prudente tem discernimento para observar os sinais da nossa volta e se preparar dia após dia, porque nenhum de nós sabe o dia em que nós iremos encontrar a Cristo. A certeza que nós temos, irmãos, é que Cristo voltará. A incerteza que nós temos é de que nós não sabemos o dia e a hora. E a segunda certeza que nós temos é que nós devemos estar prontos. Nós devemos estar prontos. Temos 2 certezas e temos uma incerteza. Nós sabemos que Cristo vem. Nós não sabemos o dia e a hora, mas nós devemos estar prontos. E diante disso, nós temos a exaltação de Cristo. Diante dessa realidade, diante dessa verdade. O versículo 11 até o versículo 13, a exaltação do Senhor para aquelas 5 nécias e para também, todos nós. É esta. Versículo 11, mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre a porta. E o versículo 12 diz, mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Aqui nós temos, irmãos, a exaltação de Cristo. Quando Cristo voltar e a porta se fechar, não haverá mais esperança para aqueles que estiverem do lado de fora. Esse texto está intrinsecamente ligado ao versículo 11 e o versículo 12. Estão intrinsecamente ligados a Mateus capítulo 7, versículo 21. Olha o que Jesus diz. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos, naquele dia, dirão, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome nós expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E eu acrescentaria aqui, em teu nome não estivermos na igreja? Em teu nome não pregamos? Em teu nome não louvamos? E então lhe direi abertamente, nunca os conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nós temos aqui, irmãos, uma refutação à doutrina de que Cristo virá 2 vezes. A primeira vez, Cristo vem e irá arrebatar invisivelmente a igreja. Ou o arrebatamento invisível, né? Esses que afirmam isso dizem e afirmam que Cristo vem uma primeira vez, arrebata a sua igreja,
de maneira invisível e vai deixar a humanidade por um longo tempo. Segundo eles, é uma segunda chance para o arrependimento e a fé em Cristo. E depois Cristo virá uma segunda vez, para buscar aqueles que se arrependem. Entretanto, o texto bíblico não nos afirma isso. Pelo contrário, o texto nos afirma de que Cristo virá uma única vez. As prudentes entraram e a porta foi fechada. E aquelas nécias que ficaram do lado de fora, ficaram batendo, ficaram clamando, mas o noivo dirá: em verdade vos digo, não vos conheço. Não vos conheço. Cristo virá uma única vez e vai levar a sua igreja, não de maneira invisível, mas de maneira visível. Todo olho verá. Todo, até aqueles que os transpassaram, todo olho verá. A igreja será levada por Cristo. Obviamente, Paulo ensinando e escrevendo a carta aos Tessalonicenses, nós já vimos isso em Lagoa Seca, os mortos ressuscitarão primeiro em Cristo e depois nós, os vivos, seremos arrebatados aos ares e estaremos com Cristo pelos séculos dos séculos. Os prudentes entrarão. E essa porta não tem fechadura do lado de fora, ela só abre do lado de dentro. Cristo é aquele que abre a porta. Cristo é o único que pode salvar o pecador. Cristo é o único, por meio do Espírito Santo, que pode convencer o pecador do seu pecado, da justiça e do juízo. Nós precisamos, irmãos, dia após dia, em primeiro lugar, estarmos preparados. Em segundo lugar, anunciar o retorno glorioso de Cristo Jesus. Porque o retorno de Cristo será glorioso para os prudentes, para os eleitos, mas para os nécios, para os ímpios será um dia de tormento, um dia de dor, um dia de choro, de ranger de dentes. Para a igreja será um dia de glória, um dia de vitória, mas para o ímpio será um dia de derrota. Não haverá segunda vinda, não haverá segunda chance. Não haverá mais esperança para todo aquele que ficar do lado de fora. Contextualizando o texto da parábola das 10 virgens. Então, o que nós devemos fazer, irmãos, diante disso? Versículo 25, capítulo 25, versículo 13. Vigiai. Essa é a ordem de Cristo. Essa deve ser, irmãos, a ordem que deve estar no nosso coração, dia após dia. Vigiai. Certo autor disse que nós devemos viver como se Cristo tivesse sido morto ontem, tivesse sido ressuscitado hoje e voltasse amanhã. Essa deve ser a vida do cristão. Com essa certeza de que Cristo voltará a qualquer momento e nós devemos estar vigilantes. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. A lição principal dessa parábola e o mandamento de Cristo é esse: vigiem. A demora da volta de Cristo, na verdade, separa os prudentes dos loucos, para os sábios dos tolos. Nós precisamos ser zelosos todo o tempo de nossas vidas, irmãos. Nós precisamos estar prontos, e isso significa uma longa espera. Ainda que Cristo não volte amanhã, nós devemos estar prontos todos os dias. Nós devemos olhar para o nosso coração, e assim como o salmista, lá no Salmo de número 139, rogar a Deus: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelas veredas da tua justiça e guia-me pela vereda da verdade. Algumas pessoas acham que vigiar é esperar pela volta de Cristo a qualquer momento. Mas, na verdade, vigiar é estar preparado para a volta dele a todo tempo. Os crentes não serão pegos de surpresa. Por quê? Porque os crentes autênticos, genuínos, estão na expectativa da iminente volta de Cristo. Você não está assim. Você precisa rever o seu cristianismo. Se você não tem preparado o seu coração para ouvir trombeta,
soar. Se você não tem preparado seu coração para se encontrar com o noivo da igreja, o amado da nossa alma, você inevitavelmente faz parte daquelas 5 nécias que estavam esperando, mas não estavam na expectativa. Alguém que está na expectativa de encontrar com Cristo é alguém que está pronto todo momento. Essa parábola, em segundo lugar, nos ensina a diferença entre as virgens nécias, que esperavam o noivo a qualquer momento, e as virgens prudentes, que esperavam o noivo a todo o tempo. Elas tinham azeite. Elas estavam preparadas para uma longa espera. Elas vigiavam. A parábola das 10 virgens, em terceiro lugar, é um alerta importante para a igreja contemporânea, para as nossas vidas. De qual lado nós estamos, irmãos? Das nécias ou das prudentes? De qual lado nós estamos? Será que você tem preparado o seu coração para esse grande dia? Para ouvir a voz de Cristo nos convidando para um banquete celestial? Será que nós ouviremos, irmão? Será que nós estamos do lado daqueles que vão ouvir o chamado de Cristo? Vinde, benditos de meu Pai, para o reino que vos tenho preparado. Ou será que nós estamos naquele lado que irão ouvir, apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. De que lado nós estamos? Das nécias ou das prudentes? A minha oração, irmãos, é que naquele dia nós não possamos estar desprevenidos. A minha oração é que naquele dia nós não possamos estar como nos dias de Noé, preocupados conosco mesmo. Dilúvio veio, a porta da arca se fechou. Noé e a sua família, os animais entraram. E aqueles que estavam do lado de fora, não perceberam que o dilúvio veio. Há muitos em nossa geração que não estão percebidos da volta de Cristo. Estão vendo os sinais, mas não se preparam. Quem de nós que estamos aqui podemos afirmar que daqui a 5 minutos nós estaremos vivos? Quem de nós? Quem de nós pode afirmar que amanhã irá trabalhar? Tiago, escreve na sua epístola, vai dizer que a nossa vida é como neblina, que logo vem o sol e a neblina se dissipa e a neblina vai embora. Assim a nossa vida é rápida, é curta e é única. Nós devemos, irmãos, aproveitar os momentos que nós temos para nos aprofundar no estudo bíblico da palavra do Senhor, para nos aprofundarmos em uma vida de oração, para estarmos em comunhão com os irmãos, porque é dessa maneira que nós estaremos preparados para estar com o Senhor Jesus Cristo. À meia-noite, ouviu-se o grito, eis aí o noivo. Ele virá, pegará muitos de surpresa. Será um dia inescapável, será um dia, para muitos, inesperado, mas para aqueles que estão prontos, preparados, será um dia de festa, um dia de alegria, um dia de glória. Que o Senhor nos prepare dia após dia, que o Senhor desperte a sua igreja para estar preparado para encontrar com o noivo. Que nós possamos aproveitar as oportunidades que temos, irmãos, de ir à igreja, que nós possamos aproveitar as oportunidades que nós temos de aprender mais da sua palavra nas quintas-feiras, nesse lugar, através da transmissão, que nós possamos aproveitar, irmãos, as oportunidades para orarmos e lermos a palavra do Senhor. Que Deus nos inquiete, que o Espírito Santo nos incomode a cada dia mais estarmos na expectativa. Há muitos que já perderam o primeiro amor, aquela primeira expectativa de se preparar.
Os senhores, eu encerro aqui, vão afirmar que no período da igreja primitiva, no século I, século II, até o século III, os pregadores pregavam com tanta emoção, com tanta expectativa, com tanta alegria, porque eles sabiam que a qualquer instante Jesus Cristo poderia voltar, inclusive no meio do culto, no meio da pregação. Os historiadores afirmam que muitos pregadores iam para as igrejas sem saber que iriam voltar para casa depois do culto, porque tinham certeza de que Cristo poderia voltar no meio do culto. E o culto não teria mais fim, seria na glória com o Senhor pelos séculos dos séculos. Que essa motivação, que essa expectativa esteja no seu coração, vibrante, atuante no seu coração, no meu coração. Que nós possamos não somente estar preparados, mas que nós possamos aguardar o retorno do nosso noivo, o retorno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Se os irmãos tiverem dúvidas, comentários, Amém. a hora é agora. Senão, eu passo novamente a palavra ao nosso irmão Lindenberg, que nós possamos estar preparados, irmãos, preparados. Imagine se um político, né, ou se alguém conhecido da nossa nação, mandar sua mensagem para você, dizendo que amanhã iria visitar você na sua residência. Sem sombra de dúvidas, você iria preparar sua casa para receber essa visita. Da mesma maneira, a mesma aplicação eu faço para o retorno de Cristo. Nós sabemos que ele virá. Nós não sabemos o dia, mas nós precisamos preparar o nosso coração. Deus nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. A palavra está com Beguinha. Amém. Nós deixamos a oportunidade, o pastor Evandro já falou, né? O irmão quer fazer alguma pergunta, quer acrescentar alguma coisa, né? Fica à vontade. Já que ninguém se manifestou, né? Então, porque ficou tudo bem claro, né? Explícito, como é a palavra do Senhor, né? E nós devemos a cada dia achar nos preparando, né? Porque se a gente vacilar, né? Deixar para comprar azeite, pode ser que percamos, né? A oportunidade, né? Que se alguém tem alguma coisa que sabe que está lhe atrapalhando, né, com comunhão com o Senhor, né, que a gente possa retirar de nossas vidas no presente momento onde nós nos apercebemos que está nos atrapalhando, né? Ou se falta alguma coisa que nós possamos buscar essa coisa hoje, agora, não deixar para amanhã, né? Que a vinda do Senhor é como a vinda do noivo, né? Abre-se a porta, quem tem de entrar, entra, depois fecha-se e ninguém abre mais, né? Que nós possamos nos encontrar com as nossas lâmpadas cheias e com reservas, né? Que nós possamos a cada dia estar crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, na comunhão com Deus e com os irmãos, né? Que é uma maneira que nós temos de mostrarmos que temos comunhão com Deus, é tendo comunhão com os irmãos. Que aquele que diz que ama a Deus e aborrece seu irmão tem alguma coisa errada nas suas declarações, né? Uma ou outra. Que nós possamos a cada dia buscar, né? Esse conhecimento, essa vida, né? Que nós devemos viver, né? E se alguma coisa nos atrapalha, que nós possamos buscar aí orientações, né?
não nos falta quem nos oriente, né? Nós temos aí pastor Evanilson, com certeza não se nega a ajudar ninguém que queira saber de alguma coisa, né? Pastor Saul, pastor Davi, né? Presbítero Jorge, os irmãos aí, não mais velhos, mas os mais experientes, né? Estão aí para nos orientar, caso nós necessitemos de alguma coisa. Nós agradecemos por isso, vamos orar, encerrando o culto dessa noite. Pessoal, presbítero Jorge, que faça a oração final, por gentileza. Desculpe, irmãos, eu olhei aqui o presbítero Jorge, eu acho que ele já não se encontra na sala, né? Vamos pedir oração ao irmão Paulo, que é o irmão que está mais distante, né? Que esteja orando por nós nessa noite, encerrando o culto. Amém, irmão Paulo? Irmão Paulo de Santo André, eu? Com certeza, irmão. Pode ficar à vontade. Amém, amém. Senhor Deus, estamos aqui aprendendo da Tua palavra que nos exorta a perseverarmos na Tua palavra em comunhão com a Tua igreja, Senhor. Continua abençoando o irmão Evanilson, que nos trouxe esta palavra de despertamento, de aconselhamento, encorajamento, exortação. Abençoa a igreja presbiteriana na Paraíba, no Brasil e no mundo, e nos dá, Senhor, mais desejo de aprendermos, pesquisarmos e buscarmos a Ti em oração. Nós te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmão Paulo. Amém. Até quinta-feira. Amanhã, culto de oração com a irmã Zélia, sabe, né? E no próximo domingo, escola dominical e o culto à noite. Estejamos todos presentes, cada um na sua congregação. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Paz do Amém. Deus Senhor, abençoe a todos. Graça e a paz. a paz do Senhor para todos, Deus abençoe. Amém. Preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois Ele o meu abrigo quando o tentador chegar, quando o tentador chegar, ao sentir-me rodeado de cuidados terrenais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição.
consolação. Se confesso meus temores, toda minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber